Olá pessoal, nós vamos fazer um estudo sobre as relações e funções, um link para matemática, física, química e biologia. Na verdade, relações e funções é um link para uma série de outras atividades, como também geografia, né, outras atividades profissionais, a gente vai ver logo em seguida, tá? Conceito de relação. O que vem a ser uma relação? É possível notar que no dia a dia utilizamos conjuntos de pares ordenados. Esses pares ordenados que nós utilizamos, eles vêm de algum tipo de associação. Então, por exemplo, quantidade de canetas e preços em reais. Uma caneta custa R$3, duas canetas R$5, três canetas R$7 e assim por diante. E através dessa tabela a gente pode fazer um conjunto que nós chamamos de conjunto de pares ordenados. Então, o 1 e o 3 é um elemento desse conjunto, é um par ordenado desse conjunto, então ele é um elemento, não são dois números, é um elemento. O 1 e o 3, na verdade, se fosse colocar no plano cartesiano, representaria um único ponto. 2 e 5 está aqui, 3 e 7, 4 e 9, 5 e 11. Existe, se vocês olharem aqui, uma espécie de lei de formação, uma relação, né, matemática que identifica esse 3 em relação ao 1, esse 5 em relação ao 2, o 7 em relação ao 3, para que a gente consiga alcançar esse preços em reais, a gente tem que estabelecer aqui uma relação. Por exemplo, de onde que eu vim com esse 7? E se eu tivesse 10 canetas, quanto que eu pagaria? Então, aqui é uma relação bem simples, né? Você pode ver aqui é o dobro da quantidade de canetas mais 1. O dobro da quantidade de canetas, que é 4, mais 1. O dobro da quantidade de canetas, que é 5, mais 1. Outros exemplos de relações, a gente pode também estabelecer as relações através de diagramas, tá? Então, aqui eu tenho uma relação de números, um conjunto A qualquer, que se relaciona com um conjunto B qualquer. Só que o conjunto A qualquer, os elementos são menores do que os elementos do conjunto B. Então, na verdade, não tem possibilidade de aqui se relacionar com todos lá. E aqui um conjunto de polígonos associando aos seus lados. Tá certo? Bom, aqui nós iremos entrar numa situação prática. Nós temos três conjuntos, A, B e C, e representar por conjunto de pares ordenados. Então, eu vou colocar o primeiro exemplo para vocês entenderem como fazer. Então, está aqui, ó. Eu vou associar o conjunto A com o conjunto B. A em relação a B. Então, menos 1 e 2 está aqui. Eu vou mudar o mouse aqui para ficar fácil da gente enxergar. Menos 1 e 2, menos 1 e menos 1, menos 1 e 0. Está aqui, ó, menos 1 e 2, menos 1 e menos 1, menos 1 e 0. E aí é só fazer o segundo elemento de A com todos os elementos de B. 0 e menos 2, 0 e menos 1 e 0 e 0. E 1 e menos 2, 1 e menos 1, 1 e 0. Tudo bem? É o que vocês vão fazer aqui nos demais conjuntos, tá bom? Nos demais itens. Então, o interessante seria que você parasse essa aula agora e desse uma olhada, fizesse a associação e depois fizesse a conferência, porque certamente ficaria muito mais fácil você deixar o vídeo rolar e copiar, mas você vai ter dificuldade no entendimento depois, tá bom? Então, pare a aula e faça por sua conta. Eu vou já estar apresentando aqui as respostas. Tudo bem? Espero que você tenha acertado e que tenha entendido esses exercícios. Se vocês perceberam o exercício anterior, vocês vão ver que numa relação de 2 elementos do conjunto A com 5 elementos do conjunto B, eu vou ter 10 pares ordenados. De onde vem isso? 2 com 5, uma continha de multiplicação, 2 vezes 5. E a multiplicação não significa que aqui é um x que está multiplicando, não tem nada a ver. Isso aqui, relação de A com B, tá? Determine os números, o número de elementos de A com B.
da relação de A com B, é assim que se lê, sabendo que A é 1, 3, 5 e B é 1, 3, 4 e 6. Ele não quer os elementos, ele quer o número de elementos. Então, já dá para perceber que é uma continha de multiplicação simples, 3 vezes 4, 12. Eu tenho um segundo exercício aqui para vocês que se apresenta de forma diferente. Dados os conjuntos A e o conjunto B, e a relação. Como que eu leio isso daqui? Ó? Relação R, uma relação qualquer R, podia ser uma relação X, uma relação A, uma relação B, que associa X e Y. Esse X e Y pertence a essa relação de A com B. Só que essa relação de A com B, ela funciona como? O Y tem que ser igual a 2x mais 3. Preste atenção no seguinte, uma relação x e y. Quem é o x para nós? São todos os elementos de A. Quem é o y para nós? São todos os elementos de B. Ele quer que você, pegando todos os x, substituindo aqui, veja quais são os elementos de B que você vai conseguir alcançar aqui e estabelecer essa relação, certo? Então, vamos lá. Conjunto de pares ordenados. Então, eu tenho aqui o x, eu tenho a relação, né, que ele deu, 2x mais 3, e eu tenho o y gerado. Então, vamos lá. O primeiro x aqui ó, é menos 2, está ele aqui. Então, eu vou pegar esse x e substituir aqui no lugar de x. Ó. 2 vezes menos 2 mais 3. 2 vezes 2 dá 4, mais vezes menos dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Beleza? Então, vamos lá. Vamos substituir agora por menos 1. Está aqui, ó, menos 1. Aonde tiver o x, eu coloco menos 1. Então, seria interessante, novamente, fazer aquele esqueminha. Para a aula, tenta resolver sozinho e depois faz a conferência. É muito simples e eu sei que vocês vão conseguir. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, mais 3, dá 1. Vou substituir agora por 0, que é o terceiro elemento. Então, 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Certo? Vamos substituir pelo quarto elemento, que é o 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 3 dá 5. E agora substituir pelo quinto elemento, que é 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 3, 7. Porém, vocês têm que perceber o seguinte, o menos 2 se associa com menos 1. Ele faz parte dessa relação? Vamos ver, ó. Menos 2, menos 1. Faz. O menos 1 se associa com 1. O menos 1, ó, não tem essa associação aqui. Então, esse par ordenado aqui, ele não existe lá dentro. O 0 se associa com 3. Ó, o 0 está aqui, mas aqui não tem 3. Então, esse par ordenado aqui, ó, 0 e 3, também não pertence a essa relação 2x mais 3. O 1 se associa com 5. Aqui eu tenho 1 que pode se associar com 5. Beleza, ótimo. E o 2 se associa com 7. Aqui tem o 2 e aqui tem o 7. Mas ele está pedindo também para você representar, no segundo item, são os elementos que eu coloquei, através de um diagrama de flechas. Então, você vai colocar lá o diagrama, né? Do lado esquerdo, você vai colocar o seu conjunto A, do lado direito, você vai colocar o seu conjunto B, certo? Quem vai ser o A para nós? O X. Quem vai ser o B para nós? Vai ser o Y. Então, e aí você vai associar somente aqueles que têm os elementos. Beleza? Então, vamos lá. Função e conceitos. O que é uma função? Qual é o conceito de uma função? Em matemática, algumas relações têm nomes especiais. Uma delas é essa daqui, função. Então, todas as funções são o que a gente chama de relações, mas nem todas as relações podem ser chamadas de funções, certo? Então, vamos de novo? Uma função é uma relação, mas uma relação nem sempre é uma função. E você vai saber disso após a gente ler esse trecho aqui, ó. Uma relação de A em B é chamada de função quando associa todo elemento de A, um e somente um elemento de B. O que é uma função? É uma relação de A em B, onde cada elemento de A se associa a um e somente um único elemento em B, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Olha lá.
Eu tenho os elementos de A e tenho os elementos de B. Percebam que cada elemento do A se associa somente a um elemento de B. Vamos outro exemplo. Olha lá. Todos os elementos de A se associam somente a um e um único elemento em B. Outro exemplo. Olha aqui, ó. Todos os elementos de A se associam a um e a um único elemento em B. Ah, professor, mas eles se associam ao mesmo. Mas qual é a definição? É uma relação de A em B, chamada de função, quando associa todo elemento de A a um único elemento em B. Ele não tá, aqui não tem nenhum elemento de A que se associa a mais de um elemento em B. Olha lá. Isso aqui é o que a gente chama de função quadrática. A gente vai aprender isso mais adiante. Apesar de eu ter um y que se associa a mais de um x, mas cada x só se associa a um y. Tá? Aqui é uma função esquisita, né? Um gráfico esquisito, mas cada x aqui só se associa a um único y, tá bom? Não se associa a mais de um. E olha o último aqui, ó. Aqui eu tenho o 3, o 1 se associa a um elemento aqui em y, o 2 se associa com um único elemento em y, mas o 3 não. O 3 está se associando a dois elementos em y, tá certo? Então, vejam só. Aonde que as funções elas são utilizadas? Tem uma série de situações em que elas são utilizadas. Numa padaria, na quantidade de fermento e farinha para fazer o pão, isso é uma relação, né? No café da manhã, quanto mais café, mais açúcar, quanto menos café, menos açúcar. Então, tem uma proporção adequada. Física, a função horária, velocidade média, alavancas, força e eletricidade. Na química, biologia, medicina, Uber, eletrodomésticos e tempo de vida útil. E uma série de outras coisas que podem ser apresentadas aí para vocês. Na verdade, as funções elas estão inseridas numa infinidade de questões. Agora, testando o seu conhecimento. Identifique quais das relações nos diagramas são funções. O que é uma função? Quando eu associo um único elemento de A, a um e somente um elemento de B. Certo? Então, os elementos de A não podem estar associados a mais de um elemento em B. Então, ó, aqui eu tenho 3 elementos em A que se associam aos elementos de B. Certo? Ó, outro exemplo de função. Todos os elementos aqui, ó, se você pegar qualquer elemento aqui do x, ele vai se associar a um único elemento em y. Tá bom? Ó, aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui, ó, veja só a situação. A situação aqui é complicada, porque eu tenho um elemento de x, que seria o meu A, se associando a mais de um elemento em y. Então, aqui não é função. Tá? Aqui, ó. Esse se associa só a 1, esse somente a 1, esse somente a 1, esse somente a 1. Apesar de aqui ser uma curva bem esquisita, mas se você prestar atenção, cada elemento do x vai se associar a um único elemento em y, certo? Aqui já não. Ó, eu tenho aqui um elemento de x que se associa tanto a esse y aqui, quanto a esse y aqui. Então, aqui não é uma função. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. O gráfico mostra a variação da velocidade de um veículo numa trajetória retilínea. A velocidade aumenta, esse exercício está na página 9, atividade 9 da página 12 e 13. Ele começa na 12 e termina na 13. A velocidade aumenta em que período? Um detalhe que aqui, se eu não me engano, a D, eu mudei a ordem, mas a D aqui está errada. Vocês vão ter que adaptar a resposta aí na própria apostila, tá bom? Então, olha aqui, ó. Do instante 0 a 5, essa velocidade está caindo. Ó.
Está diminuindo, diminuindo até que chega a zero. O que acontece aqui no instante 5? Ele para. Ó, aqui é zero. Então, no instante 5, ele para e ele fica permanecendo aqui no mesmo local por 15 segundos. Ó, o tempo aqui é em segundos. A partir de 20 segundos, o que ele faz? Ele começa a acelerar de novo. Ó. Então, começa a acelerar, 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 acelerar até 40 segundos. Momento em que, de 40 a 45, a velocidade começa a cair. Então, aqui, qual das alternativas, né? Vai de 20 a 40, alternativa E. Tudo bem? Um novo exercício para vocês está aqui na página 14, o exercício 12, tá? O preço P a ser cobrado em uma corrida de táxi é composto por uma quantia fixa, que a gente chama de bandeirada, igual para todas as corridas somadas a uma parcela variável, que é diretamente proporcional ao número de quilômetros rodados, definido por essa relação, né? P igual a A mais BX, sendo B o custo em quilômetro rodado e o A é o preço fixo, tá? Em determinada cidade, temos que a relação funciona desse jeito. Ele paga R$15 para entrar no táxi e mais 80 centavos por quilômetro rodado. O gráfico que permite você atender a essa afirmação, qual que é? Olha só. Vamos analisar assim, em ordem aleatória. Vamos pegar o gráfico C. O gráfico C significa que é o seguinte, ó, quando ele entra no táxi, ele paga o valor de R$15. À medida que ele vai andando, né, aqui é o quilômetro rodado, o quilômetro rodado é X, tá? Ele vai aumentando. Aí quando ele passa de determinado quilômetro, né, por exemplo, vamos supor aqui que cada quadradinho desse seja 10 quilômetros. Então quando ele passou de 20 quilômetros, ele começa a pagar menos. Numa relação de corrida de táxi, isso não é verdade. Esse daqui, ó, significa o seguinte, ele pagou R$15 aqui, certo? Aqui ele está pagando 15, e aí ele pode andar a vida inteira, ó, só vai pagar 15. Isso aqui é o que a gente chama de função constante. Aqui, ó, esse gráfico. Ele chega aqui e paga 15. Essa relação aqui, ó, 15. Só que à medida que ele vai andando, ele vai diminuindo. Então, na verdade, vai chegar um momento em que o taxista vai ter que pagar para ele. Nessa relação aqui também, ó, vai chegar um momento que o taxista ou vai pagar para ele ou ele vai zerar o que ele devia para o taxista. Agora, olha só essa daqui, ó. Aqui ele paga R$15. Só que à medida que ele vai andando, né? O andando é isso aqui, ó. O preço vai subindo. Então, aqui a alternativa certa é a alternativa A. Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar numa questão de aprofundamento, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco mais a função afim, os gráficos, os coeficientes A e B, né, ponto de inclinação, e assim a gente vai, vamos fazer um passo de cada vez e vocês vão entender. Então, olha só, como que é o gráfico de uma função afim? O gráfico de uma função afim, olha o que está escrito aqui, ó, é uma reta. E essa reta só pode ter dois modelos de inclinação, ou ela é inclinada para a direita, ou ela é inclinada para a esquerda. Tudo bem? E dependendo por onde ela passa, por exemplo, se ela passar aqui na origem dos eixos, ó, ela recebe nomes também diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a entender como é que funciona uma função. Então, seja a função dada por f de x igual a x mais 1, onde a é igual a 1. Então, preste atenção o que vai acontecer aqui no gráfico. Olha. Então, essa é a representação geométrica dessa função x mais 1. Tá certo? Agora, eu vou colocar para vocês uma outra situação, onde eu tenho uma função 2x mais 1. Presta atenção que aqui, ó, o 1 não mudou, ok? Quem está mudando é o 2. Quem é o 2? É o A.
O A representa o coeficiente do x, tá? O coeficiente numérico de x, é aquele número que está com x. Então, como que eu posso representar essa função? AX mais B. AX mais B. Tudo bem? Vou mudar aqui o meu ponteiro para ficar melhor para apontar para vocês. Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui o A era 1. Olha aqui, ó, como que está essa reta. Aqui o A é 2. Veja o que vai acontecer. Vocês viram? Vamos lá. Agora, o A passou para 3. Tá certo? Então, ó, ele era 1, tá aqui. Ele era 2, tá aqui. Agora ele é 3. Veja o que vai acontecer com a reta. Beleza? Então, o que eu posso aqui deduzir para vocês? Né? Mas eu vou deduzir depois. Vamos continuar os exemplos. Olha só. Agora, o A é igual a meio. De todos esses coeficientes aqui, esse 0,5 é o menor coeficiente. Vamos ver onde ele vai? Olha lá, ó. Tá bem aqui, ó. Então, vocês estão vendo que eles estão seguindo as cores da reta, né? Ó, a retinha verde, né? Aí vem a retinha preta, tá aqui. A retinha azul está aqui. Então, à medida que o A vai aumentando, a retinha vai... Então, vamos lá. Ó, agora, o A aqui é menos 1. Ó, menos 1. Vamos ver onde ele vai passar. Continua passando no mesmo lugar, porém, só que inclinada por outro lado. Então, ó, presta atenção que esse A valendo menos 1 é o espelhamento, né? A reflexão dessa reta aqui, ó. Ou melhor, dessa daqui, ó. Dessa reta aqui, ó. É como se o eixo Y fosse um espelho, que na verdade é um eixo de reflexão, e ele está espelhando essa reta do outro lado, tá? É a sensação de espelhamento mesmo. Vamos lá, ó. Menos 2. O A agora é menos 2. Lembrando que menos 2 é menor que menos 1. Olha lá. Certo? Vamos para o menos 3. Olha o que vai acontecer com o gráfico. Está se aproximando. Vamos agora para menos meio. Olha o que aconteceu com o gráfico. Você vê, ó. Eu tenho aqui os espelhamentos, tá bom? Então, olha a conclusão que a gente chega. O coeficiente A, ele define a inclinação da reta. Ou seja, quanto maior for A, mais próximo de Y, a reta da função afim estará. O coeficiente A também determina essa função crescente, quando A é maior que zero, ou é decrescente, se o A é menor que zero. Tudo bem? Então, ó, preste atenção. O coeficiente A é o que determina a inclinação dessa reta. Então, quanto maior o A, mais próximo ele vai estar se aproximando de Y. Tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai construir um gráfico de uma função afim, tá bom? Então, vamos ver aqui qual é a função. Seja dada a função f de x igual a x mais 2. Olha, presta atenção numa coisa. Quando o exercício coloca aqui, ó, f de x igual a x mais 2, é a mesma coisa que você esteja colocando y igual a x mais 2. Tá? O f de x, essa expressão f de x, ela representa y. Tudo bem? Então, presta atenção que para a gente construir um gráfico, nós precisamos de 2 pontos. Somente 2 pontos, que eu já tenho a direção da reta. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu coloquei a coluna de x, coloquei a função e coloquei a coluna de y. Então, na coluna de x, o que eu vou fazer? Ó? X igual a 0. De onde veio esse 0? É uma sugestão. Você sugere o número que você quiser, tá bom? Desde que quando você sugira o seu x, ele te dê um y legal, tá? Então, você olha para a função e vê qual é o x que você vai sugerir. Então, ó,
Se x for igual a zero, a função é x mais 2, certo? Então 0 mais 2 dá 2, então fica 0 e 2. Esse é um ponto. Quando x for igual a 1, ó, x mais 2. Então 1 mais 2, 3. Quando x for igual a 2, então no lugar de x eu coloco 2. 2 mais 2, 4. Quando x for igual a 3, 3 mais 2, 5. Beleza? Então presta atenção aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, onde estão os pontos? 0 e 2, ó. 0 e 2 está aqui, ó. 1, 1 e 3. 1 e 3 está aqui, ó. 2 e 4. 2 e 4 está aqui. E 3 e 5 está aqui. Tá? E aí eu determino a inclinação dessa reta, né? Na verdade, eu determino a reta. Agora, veja só, ó, presta atenção a diferença, né, desse gráfico para o outro. Não há diferença nenhuma, senão em uma única situação. Lá, eu coloquei todos esses pontos aqui, ó, 0 e 2, 1 e 3, 2 e 4, 3 e 5. E aqui eu só tenho 2. Eu tenho o 0 e 2 e eu tenho o 2 e 4. Ah, mas pode ser só com 2? Pode ser só com 2. Você precisa somente de 2 pontos para determinar uma reta. Tudo bom? Não precisa, aqui na tabela, você não precisa sugerir mais do que 2 pontos. Somente 2 pontos e você determina uma reta. Vamos ver um outro exemplo para a construção de gráfico. Então, ó, seja dada a função f de x igual a 4x mais 2, ou y igual a 4x mais 2. Lembra que eu falei para vocês, né? Ó, f de x é a mesma coisa que y. Construir o gráfico. Primeira coisa que eu tenho que fazer para construir esse gráfico é construir a tabela, tá? Então vamos lá construir a tabela. Então, onde tem x, eu coloco o valor que eu estou sugerindo aqui. Aqui, ó, eu só precisaria de 2 valores, por exemplo, do 0 e do 1. Eu sugeri mais aqui só para vocês entenderem o que é que está acontecendo. Então, quando x for igual a 0, aqui no lugar de x eu coloco 0. 4 vezes 0 vai dar 0, 0 mais 2, 2. Quando x for igual a 1, 4 vezes 1. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 mais 2, 6. Quando x for igual a 2, ó, aqui é 4 vezes x. O x vale 2 agora. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Beleza? Quando x for igual a 3, 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Então, olha lá. Ó. Esse é o gráfico. Tá? Então, vocês vejam que é uma reta. Lembra, lá atrás, eu comentei com vocês. Quando o A é positivo, a minha reta tem a inclinação virada para a direita. A gente chama isso aqui de uma função crescente, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aí, ó. Então, menos x mais 2, f de x igual a menos x mais 2, ou y igual a menos x mais 2. Então, a primeira coisa que a gente faz é construir o gráfico. Professor, mas você falou que só precisa de 2 pontos e você está sugerindo 4. É só para vocês entenderem, vocês só precisam de 2 pontos. Então, você vê que toda vez aqui eu sugiro o zero é sempre uma boa pedida para esse tipo de função. Então, ó, quando x for igual a 0, 0 mais 2 dá 2, então 0 e 2. Quando x for igual a 1, vai ficar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 vai dar 1, então 1 e 1. Quando x for igual a 2, então aqui ó, no lugar de x, eu vou colocar 2, então vai ficar menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0, então 2 e 0. E assim por diante, tá bom? E agora aqui o gráfico. Você viu que a inclinação virou para a esquerda. Por que a inclinação virou para a esquerda? Justamente por causa desse carinha aqui, ó, esse sinalzinho. Aqui ó, a função não é ax mais b? Então, ó, o meu a é negativo. Sempre que o meu a é negativo, a minha reta tem inclinação para a esquerda. Tudo bem? Olha só. E aqui tem um resumo, né, da situação. Quando f de x for igual a x mais 2, quando f de x for igual a 4x mais 2, quando f de x for igual a menos x mais 2, você vê que o 2 aqui, ele sempre permaneceu, ó. Eu não troquei o 2, tá? Por que eu não troquei o 2? Eu não troquei o 2 porque eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, ó. Olha aqui, ó, nessa função x mais 2, aqui, ó, esse 2 é o b, tá? Ax mais b. Olha o b aqui, ó, onde ele está tocando a reta, o eixo y. Olha aqui, ó. Mudou a função, mas o 2 continua o mesmo. Então, ele está tocando a função no ponto 2. Olha aqui, ó. Ele está tocando a função no ponto 2. Não importa qual seja o AX.
Se o b é igual a 2, ele vai tocar o eixo y no ponto 2, tá certo? Então, uma coisa que eu preciso entender, a x mais b, quem é esse b? Esse b é o local em que a reta toca o eixo y. Então, o b, que é esse mais 2, é o local, é o ponto de intersecção da reta com o eixo y. Tudo bem? Olha só esse exemplo aqui, ó. Eu trouxe esse exemplo para que vocês percebam essa conexão do 2 com a reta y, com o eixo y. Então, olha a primeira reta aqui, ó. Em qualquer função afim, em toda e qualquer função afim, quando f de x for igual a x mais b, o coeficiente b representa o ponto de intersecção. O que é o ponto de intersecção? O ponto de encontro entre a reta correta, a reta da função ax mais b com o eixo y. Então, ó, veja só. Ó, essa reta aqui representa f de x mais 2. Olha por onde ela está passando, pelo ponto 2. Olha a próxima aqui, ó. f de x igual a 4x mais 2. Ó, essa reta aqui, ó, ela também passa pelo ponto 2. Vamos ver a próxima. Todas elas interceptam o ponto 2 e se interceptam entre si no mesmo ponto. Por quê? Por causa desse 2 aqui, ó. Então, o ponto B é o ponto de intersecção da função, da reta da função com o eixo y. Tudo bem? Vejam só esse exemplo que eu preparei para vocês. Observe um aspecto interessante quando fixamos o A, coeficiente A, e nós só modificamos o coeficiente B. Então, primeiro exemplo aqui, ó, vou dar um exemplo qualquer de uma função, 2x mais 1. Ó, veja que a reta dessa função vai ter que tocar o y no ponto 1. Tá aqui, ó. Tá tocando no ponto 1. Tá, eu vou trocar aqui para a gente ficar mais visível o esquema. Agora, vamos ver um segundo. Ó, eu vou continuar com 2x. Eu vou alterar somente o 1. Ó, 2x menos 1. Olha aqui, ó. Na primeira, ela tocou no 1. Na segunda, ela toca no menos 1. Olha ele aqui, ó. A reta tocou, ó. Então, quem determina o ponto de intersecção com o eixo y é esse número aqui, ó. Agora, olha só o terceiro exemplo, ó. Vou mudar de novo, ó. Deixei o 2x, mas agora eu só estou alterando o b. Olha aqui, ó. Então, quando eu mantenho o ax e vario o b, eu começo a ter retas paralelas, que é o que a gente vai chegar à conclusão aqui, olha lá. Ó. Alterando somente b, teremos retas paralelas, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer um resumo com vocês do que a gente viu até agora. Então, na função afim, a função afim é essa função aqui, ó, ax mais b, certo? Essa é a função afim. Nós temos alguns detalhes que a gente tem que destacar. Então, qual é o primeiro detalhe aí? Se o a é maior que zero, a função é crescente, a reta é inclinada para a direita, certo? Se o a for maior que zero, a função é crescente. Se o a for menor que zero, a função ela é decrescente, essa reta é inclinada para a esquerda. Quanto maior o valor de a, mais a reta se aproxima do eixo y, tá certo? O coeficiente a também pode ser chamado de diversas formas. Taxa de variação ou coeficiente angular. Tá? Então, o a ele é chamado de taxa de variação ou coeficiente angular. O que é essa taxa de variação? É o quanto isso, y se desloca para cada x, né, em função de x. Tá bom? E o que é o coeficiente b? O coeficiente b representa o ponto em que a função afim toca o eixo y. Ele também tem um nome que é chamado de coeficiente linear. Então, o a é chamado de coeficiente angular, é o que determina a angulação da reta, a inclinação da reta. Também determina o ponto de crescimento e decrescimento, né? Se o a for maior que zero, a reta é crescente, a função é crescente. Se o a for menor que zero, a função é decrescente. Quanto maior o valor de a, mais a reta se aproxima de y. Recebe o nome de taxa de variação ou coeficiente angular, e o b é o ponto em que a reta toca o eixo y e é chamado de coeficiente linear, tudo bem? Então, olha só, outra situação aqui, ó, determinando o y da função.
como é que eu vou determinar o y da função? Eu vou dar uma função aqui, 2x mais 3. Determine. Determinar o y da função é determinar um ponto, você vai atribuir um ponto a x para saber quanto é o valor de y. Você lembra que eu coloquei aqui, ó, f de x é a mesma coisa que y? Lá atrás eu coloquei isso aí, ó, f de x é a mesma coisa que y. Então, se você substituir o valor de x aqui por um número, você vai ter o valor de y. Então, tá aqui, ó, f de 3. Ou seja, quando x for 3, qual vai ser o valor de y? Então, vai ficar lá, ó, f de 2, f de menos 1, f de menos 4, f de meio, certo? Então, quando x assumir esses valores, quais vão ser os valores de y? Então, olha lá, ó, quando x for igual a 3, 2 vezes 3 é 2 vezes o x, tá? Ó, 2 vezes 3, 6, 6 mais 3, 9, né? Quando x for igual a 2, ó, é 2 vezes x aqui, ó, olha lá, ó, 2 vezes x, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Quando x for igual a menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2 mais 3, vai dar 1. Quando x for igual a menos 4, 2 vezes menos 4 é menos 8 mais 3, menos 5. Prevalece o sinal do maior e subtrai. Quando x for igual a meio, não tem problema, ó. Aqui embaixo do 2 tem o 1, 2 multiplica por 1 e 1 multiplica por 2. 2 vezes 1 dá 2, vai ficar 2 sobre 2, mais 3. 2 sobre 2 mais 3 é a mesma coisa que 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1. Aqui saiu o sinalzinho errado, então vai ficar 1 mais 3, 4. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Como que eu vou determinar a função através de dois pontos? Eu quero saber qual é a função que passa por esses dois pontos. Tudo bem? Então, ó, eu vou substituir o a, o x, né? Isso aqui é o x, isso aqui é o y. Deixa eu trocar o mousezinho aqui para ficar melhor o apontamento. Ó, x, y, x, y, x, y, x, y, tá? Então, eu vou substituir o x por 1, tá? Quando eu substituir o x por 1, o meu y vai valer 1. Então, olha só como que vai ficar aqui, ó. Então, ó, ax mais b igual a 1. Então, esse é o valor de y. Quando eu substituir o meu x por 2, o meu y vale 0. Esse aqui é o valor de y, tá? Então, olha só. Eu só vou fazer aqui, ó, uma alteração. Então, primeiro, por conveniência, né? Por padrão, a gente coloca o número e depois a letra. Então, tá lá, ó. 1 vezes a dá a, do a vezes 2 dá 2a. Aqui, eu preciso eliminar uma das letras. Então, eu vou eliminar o b, que já tem o mesmo coeficiente. Multiplico a primeira equação ou a segunda por menos 1. Vou multiplicar a primeira porque é melhor. Então, o sinal da primeira equação, ele muda completamente, ó. Menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos. E aqui, ó, vou cancelar o b. Menos b mais b vai dar 0, tá? Cortei o b, então 2a menos 1a vai dar a. Menos 1 mais 0 dá menos 1, beleza? Então, o que eu vou fazer com esse valor de a aqui? Eu vou substituir uma dessas equações, ou pode ser aqui, tanto faz, você escolhe uma delas aí. Substituindo a, nós temos a mais b igual a 1, ó, pegou essa equação aqui, ó, a mais b igual a 1, o valor de a é menos 1, vou substituir lá, ó. Menos 1 aqui é menos, passa para o outro lado, vai ficar mais, b igual a 1 mais 1, que vai ser igual a 2. Tudo bem? Então, beleza, ó, já tem o valor de a, já tem o valor de b, agora é só substituir a e b na função aqui, ó. Então, a função f de x é igual a x mais b, o a vale menos 1, o b vale 2, menos 1 vezes x vai dar menos x, mais 2, essa é a função pela qual passa os pontos 1 e 1 e 2 e 3. Agora eu tenho o item B. O item B não vai caber aqui nesse espaço, então eu vou puxar um outro slide para a gente entender. Tá bom? É o mesmo exercício, só que agora nos pontos 3 e 0 e 0 e 4. Então vamos lá. Então, aonde tem o A, o X, ou melhor, desculpe, onde tem o X eu vou substituir pelo valor de X aqui, ó, 3. Só que quando eu substituo o X por 3, eu tenho o Y valendo 0. Esse aqui é o valor de Y, certo? E na segunda equação? A segunda equação, eu vou substituir o valor de x por 0. Só que quando eu tenho o valor de x por 0, o meu y é 4. Está aqui, tá?
Então, veja só o que vai dar. Ó. 3 vezes A vai dar 3A, 0 vezes A dá 0. Então, sobra só o B. Olha que beleza, ó, já saiu o valor de B. Então, não preciso nem ficar substituindo nada lá, que já vai sair o valor de B aqui. Tá? Mas eu ainda tenho que saber o valor de A. Multiplico a de baixo por menos 1. Então, vai ficar menos B igual a menos 4. Cancelo o valor de menos B com mais B. Vai ficar 3A igual a menos 4. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Está aqui, ó. Opa, onde está você? Então, tá lá. A é igual a menos 4 sobre 3, beleza? Então, mas eu não preciso substituir nada aqui, porque eu já tenho o valor de A, já tenho o valor de B aqui, é só jogar lá na minha equação, ó. Não é necessário substituir, tá bom? Porque o valor de B já foi dado. Então, montando a função, nós temos... A minha função é a x, é a função genérica, né? A x mais b. O valor de A é menos 4 terços, o valor de B é 4. Então, tá aqui, ó. f de x é igual a menos 4 terços de x mais 4. Tudo bem? Então, bem tranquila aí a situação, né? Aqui, nós vamos fazer um outro modelo, tá? Então, eu estou apresentando todos os modelos que vocês vão contemplar nos exercícios, né? Que eu vou passar para vocês. Então, aqui é um outro modelo. Ó. Dado o gráfico da função determinado de R em R, ou seja, de real em real. Então, tanto x é real quanto y também é real. Escreva a função f de x igual a x mais b, correspondente a esse gráfico aqui. Então, ó, presta atenção que no exercício anterior, nós fizemos o seguinte. Eu apresentei para vocês como determinar a função a x mais b, dando 2 pontos. E aqui não é diferente. A diferença é que eu estou colocando o gráfico, então eu tenho que pegar os pontos no gráfico. Então, ó, tá aqui. Vamos lá, eu tenho os pontos 2 e 16, ó, 2 e 16 e o ponto 4 e 20. É a mesma coisa, tá bom? Então, quando o x valer 2, então vai ficar 2 vezes A mais B. O meu y vale 16. Quando o x valer 4, o meu y vale 20. Eu não tenho o valor de B. Então, tá aqui, ó. Então, eu só vou fazer o acerto da equação aqui, porque geralmente a gente, por padrão, coloca o número antes da letra. Tá bom? Então, A vezes 2 é 2A, A vezes 4 é 4A. Você vê que o B aqui está bem prontinho para eu multiplicar uma das duas por menos 1, para multiplicar e inverter o sinal de toda a equação. Tá? Então, menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos. Então, toda a equação ficou negativa. E aí eu vou pelo método da adição. Eu vou somar as duas equações. Só que aqui ó, eu elimino o B, por quê? Porque são números opostos. Vai ficar 4 menos 2A, 4A menos 2A vai ficar 2A, e 20 menos 16 vai ficar 4. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 4 dividindo por 2 vai dar 2. Beleza? Esse é o valor de A. Agora, nós vamos pegar esse valor de A e jogar ele numa dessas equações aqui, ó. Você pode jogar aqui ou pode jogar numa dessas para encontrar o valor de B. Então, substituindo A, nós temos. Vou pegar a primeira aqui, que os coeficientes são menores. Então, o valor de A é 2. Então, substituindo o valor de A, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, mais B igual a 16. Esse 4 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 16 menos 4, que vai dar 12. Beleza? Pronto, ó. O que eu precisava? Precisava do valor de A, precisava do valor de B. Substitui o valor de A aqui e substitui o valor de B aqui, eu tenho a função. Olha lá, simplesinho, ó. Montando a função f de x igual a ax mais b, nós temos, ó, 2x mais 12. Bem fácil isso daí, né? Tranquilo. Então, pessoal, esse daqui é o modelo de exercício que eu classifico como modelo completo, tá bom? Então, olha só. A função f de x igual a x mais b tem taxa de variação igual a 2. Seu gráfico passa pelo ponto A, 1 e 3. Escreva a função, esboce o gráfico, classifique em crescente ou decrescente, que tipo de função ela é, se é afim, se é linear, se é constante, se é identidade, em que ponto a reta toca o eixo y e qual é o zero da função. Tudo isso está aqui nesse material, né? Só você voltar um pouquinho que você vai ver cada item desse daqui. Então vamos começar, né? Vamos começar aqui determinando a letra A, né?
Escreva a função. Olha só, ele deu aqui ó, a taxa de variação. Vocês lembram lá atrás que eu disse para vocês que a taxa de variação é o A. Então, ele já acabou de te dar o A, esse A aqui, ó. Ele te deu esse A, tá? E vai te dar o ponto 1 e 3, você só precisa calcular o B, tá bom? Então, olha lá, ó, fx igual a x mais b, que é a função genérica, né? Então, o A, ele deu a taxa de variação, que é 2x mais b. Porém, ele te deu, quando x valer 1, ele te deu o valor de y. E aí é só você substituir o x igual a 1 e igualar a y, que é sua segunda coordenada aqui, né? Ó, o 3. Então, 2 vezes 1 dá 2, aqui é mais, passa para o outro lado, menos. B é igual a 3 menos 2, B é igual a 1. Beleza? Então, está aqui a função, ó. F de x, o A vale 2, o B vale 1, 2x mais 1, essa é a função. Aí, esboce o gráfico dessa função. Para eu esboçar o gráfico dessa função, vocês viram lá atrás, eu preciso de 2 pontos. Pelo menos 2 pontos. Pode ter mais? Pode, mas eu preciso de 2 pontos. Aí, eu tenho que montar a minha tabelinha. Então, a minha tabelinha sempre vai ser nesse modelo, ó. O x, a função e o y. Então, ó, vamos lá. Quando o x valer 1, professor, mas onde saiu esse 1? Eu não entendo esse 1. Eu estou atribuindo valores casuais aqui. É só eu olhar a função para saber quais os valores mais adequados que eu posso atribuir, para não incorrer de aparecer um valor, uma fração que não dê para, que tenha dificuldade de localizar em y, né? Então, ó, quando o x valer 1, eu coloco aqui, ó, x vale 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vamos, outro exemplo. Ó. Quando x valer 2, ó, aqui o x, no lugar de x eu coloco 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. Tá certo? Então, ó, eu só preciso de 2 pontos. Tá aqui, ó. Então, 1 e 3. Onde está 1 e 3? 1 e 3, ó. 1 e 3. 2 e 5. 2 e 5. Beleza? Olha só, mas vocês percebem que a minha função ela vai tocar y no ponto 1. Então, eu nem precisava, na verdade, de 2 pontos. Eu só precisaria de 1 ponto, né? Porque eu sei que ela vai tocar o y no ponto 1, que é 1 e 0, tá? Então, aqui já é uma dica para vocês. Talvez vocês não perceberam. Eu falei para vocês que para vocês conseguirem o gráfico, vocês têm que ter 2 pontos. Só que esse ponto aqui, ó, ele já está sendo dado também, ó. É onde a reta toca o eixo Y. Então, esse ponto aqui é 1 e 0. Eu só preciso de mais um ponto, tá bom? Então, letra B, tá o gráfico. Letra C, a função é crescente. Por quê, ó? O meu A é maior que 0. Quando A é maior que 0, função crescente. Letra D. Qual é o tipo da função? A função é chamada função afim, tá? Porque é a função completa, x mais b, ó. AX mais b. Letra D, letra E agora. Em que ponto ela toca o eixo Y? Já dei aqui, ó, no ponto 1, né? E qual é o zero da função? O que é o zero da função, gente? O zero da função é quando eu igualo essa função a zero, né? Quando x, em que ponto o y vai ser zero, tá? Então, o que eu faço? Eu igualo ela a zero, e aí vou resolver uma equaçãozinha do primeiro grau. Aqui é mais, né? 2x mais 1 igual a zero. Aqui é mais, passa para lá, menos. E aí o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, quando o x for igual a menos meio, essa função tem o y valendo zero, que é o que a gente chama de zero da função, tá? Bom, vamos lá. Vocês viram que eu estou fazendo todas as variações, as derivações de exercícios que podem acontecer nesse modelo de trabalho com as funções. Então, lá atrás,
nós determinamos x, determinamos y, você dando x. Então, eu te dava lá a função, aí te pedia f de 4, f de 3 nessa função, f de meio, certo? Agora, eu vou fazer o inverso. Eu quero determinar o x, dando y, tá certo? Então, eu vou te mostrar o modelo aqui, ó. Vamos lá. Considerando a função f de x igual a 3x menos 1, determine x para que se tenha esse determinado y que eu quero. Por exemplo, para que se tenha f de 14, f de x igual a 14, ou seja, para que o y seja 14, quanto tem que ser o valor do meu x? Então, presta atenção. Aonde eu tenho o f de x, eu substituo por 14, tá? E aí eu vou calcular uma equaçãozinha do primeiro grau. O menos 1 está menos, passa para o outro lado mais, então vai ficar 14 mais 1 vai dar 15, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo, 15 dividido por 3 dá 5, ou seja, quando o x valer 5, o meu f de x vale 14, ou seja, quando o x valer 5, o meu y vale 14. Vamos dar um outro exemplo aí. Qual é o valor de x para que eu tenha o y valendo menos 4? Então, eu vou pegar esse menos 4 e substituir aqui, ó, no valor de f de x, que f de x é a mesma coisa que menos 4, ou seja, y. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, aqui é menos, vai passar para o outro lado mais, menos 4 mais 1 vai dar menos 3, aqui está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, menos 3 dividido por menos 3 vai dar menos 1. Ou seja, quando o meu x valer menos 1, o meu y vale menos 4. Vou dar um outro exemplo para vocês aí, ó. E quando o x valer 1, ou melhor, e quando o y valer 1, quanto vale o meu x? Então, vamos substituir lá na nossa equação. Esse 1 é o valor de f de x. Então, aqui é menos, passa para o outro lado mais. Então, 1 mais 1 vai dar 2. O 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 3 que divide 2, né? Então, vai ficar 2 terços, certo? Bem fácil essa daí. Então, agora eu vou apresentar para vocês, apresentei um resumo lá atrás, eu vou apresentar um resumo geral para vocês, para a gente fazer o fechamento desse conteúdo sobre função afim. Então, o que é uma função afim? É uma função que obedece esse modelo aqui, né? F de x igual a ax mais b, com a diferente de zero, tá? O que é uma função linear? É um modelo da função afim. Só que, nesse caso, o b é zero. O a tem que ser diferente de zero. Então, a função linear, ela é desse modelo aqui, ó, ax. Tá? Essa barrinha aqui se lê tal que. Então, vamos voltar aqui, ó. A função afim. f de x igual a x mais b, tal que a seja diferente de zero, tá? Então, o que é uma função linear? F de x é igual a x, tal que a seja diferente de zero e b seja zero. O que é uma função identidade? A gente viu lá atrás o gráfico da função identidade. O a é igual a 1 e o b é zero. Então, f de x é igual a x. Tá certo? Porque, olha só, substituindo o a igual a 1, vai ficar 1 vezes x. Então, f de x é igual a x. O que é uma função constante? O a é zero. Então, o b não vai mudar. Para qualquer valor de x que você atribuir, sempre vai ter o mesmo b. Vocês se lembram o exemplo que nós vimos lá nos diagramas de flechas, que um valor aqui de A e os valores de B. Tinha um único valor, os valores de A, todos os valores de A aqui, que representavam o meu x, estavam com um único valor lá em B. Isso é uma função constante, tá? A gente chama de coeficiente angular, índice de declividade, né, ou taxa de variação da função, tá? Então, o A é o coeficiente angular, índice de declividade ou taxa de variação. O que é o B? Desculpe, quando A é maior que zero, a função é crescente. Quando A é menor que zero, a função é decrescente. E o B? O B é chamado de coeficiente linear, representa o ponto em que o y, o x, toca, ou melhor, representa o ponto em que a reta dessa função toca o eixo y, tá? E o local em que a reta toca x, né? O eixo de x, a gente chama do zero da função ou raiz da função, tá bom?
E agora aqui eu vou propor a vocês uma atividade prática, para vocês entenderem como é que funciona a função num modelo, né, experimental prático. Então o que vocês vão ter que fazer aí? Ó? Material bem simples, um copo plástico descartável, alfinete, relógio e água. Tem que ter paciência para fazer o experimento, não adianta tentar copiar isso na internet que você não vai conseguir porque não tem, tá? Então qual é o procedimento? Você vai pegar o seu copo, pega um copo que vocês tenham aí da mãe de vocês, calma aí, o primeiro procedimento, pega um copo, aquele copo graduado que vocês têm da mãe de vocês, que eles graduam lá em ml, então você vai pegar esse copo. Coloca lá nesse copo, por exemplo, 5 ml de água. Vai lá no copo descartável e joga essa água dentro do copo descartável. Lá você marca 5 ml, tá certo? Tem que marcar direitinho. Aí, volta a água de novo para o copo milimetrado, né? Coloca lá 10 ml de água. Por que eu estou falando para vocês fazerem isso? Porque vocês não vão furar o copo milimetrado que a mãe de vocês usa aí para fazer receita, essas coisas. Ela vai matar vocês. Então, você coloca 10 ml, joga lá para dentro do copo de plástico descartável e você marca lá 10. E aí 15. Até que vocês atinjam, vai marcando de 5 em 5, ou de 5 em 5, para que vocês tenham uma graduação legal, até 50 ml, tá bom? Você vai encher o copo com a marca desejada, então você pode encher ele aí com 50 ml, vai fazer um furinho no fundo do copo com alfinete, para a água gotejar pelo furo. E aqui é onde vem o experimento. Você vai registrar o volume inicial, então que eu vou dar um exemplo aqui no slide seguinte. Você vai registrar o volume inicial e começar a contar o tempo depois do gotejamento. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um furinho lá no fundo do copo e ele vai começar a gotejar. Eu aconselho vocês fazerem o seguinte, ó, ao invés de ficar olhando para o tempo, vocês olharem para o gotejamento. Tá? Então, por exemplo, vocês vão lá olhar, vai gotejando. Quando ele chegar, então você marcou 50, quando ele chegar a 45, você marca o tempo. Tem que ser muito preciso, tá? Quando ele chegar a 40, marca o tempo. Quando ele chegar a 35, marca o tempo. E aí você vai fazendo desse jeito aí que fica melhor. Tem que avaliar as medidas com precisão. E aí você vai construir uma tabela. Através dessa tabela, você vai fazer um gráfico. E vai observar como que essas grandezas, elas estão funcionando. Que grandeza? A grandeza ml e a grandeza tempo. E vai fazer um relatório de observação sobre esse experimento aí, tá bom? Então vamos lá. Ó. Vamos supor que você vai colocar lá 50 ml dentro do seu copinho. Então, você vai fazer uma tabelinha com esses valores que estão aí, ó, até com essas colunas mesmo. O seu X vai ser o tempo, o seu Y vai ser o ml, tá bom? Então, o tempo é que vai produzir o ml, tá? Aqui eles vão ser simultâneos, mas vamos supor, ó, eu tenho lá o tempo, no tempo zero, o que é o tempo zero? É quando o copinho não foi furado ainda, eu tenho 50 ml. Aí, quando eu tiver 45 ml, isso fica mais fácil você olhar para o copinho descartável do que para o tempo, tá? Vai ficar bem melhor. Então, quando você tiver 45 ml, que tempo que você passou? Vamos supor, no meu caso, só estou dando um exemplo, 4 minutos. Aí você vai lá. Quando eu tiver 40 ml, passou 8 minutos. Gente, isso aqui é só um exemplo. Não adianta você seguir isso aqui, porque isso aqui não vai dar certo. E aí, quando eu tiver 35 ml, foi 12 minutos. Aí você vai pegar esses valores, vai colocar isso aqui no eixo X, vai colocar isso aqui no eixo Y e vai traçar o seu gráfico e fazer as suas observações. Tudo bem? Então aqui a gente encerra, espero ter ajudado vocês. Com esse vídeo vai seguir uma lista de exercícios que vocês terão que fazer e vocês terão que me apresentar essa lista quando eu solicitar o caderno de vocês. Prestem atenção numa coisa, vocês viram que eu não passei prova esse bimestre.
Como será a nossa prova? A nossa prova vai ter um provão, tá? E vocês vão ter a sua nota através do provão. Então não pensa que vocês não vão fazer prova, porque senão vocês estão enrolados e vão ficar sem nota, tá? Um grande abraço a todos e qualquer dúvida pode me chamar no privado.